Vocês querem que resume num story só? O Real Madrid voltou a ser o Real Madrid da Champions, que sofre e ganha, e o Manchester City foi o Manchester City, que domina e também ganha. Acabou. Deixa aí o like. Tudo bem, meu povo? Boa noite pra vocês. Vamos lá. Falar da vitória do Real Madrid, da vitória do Manchester City. Já dei o resumo, né? É isso aí. O Real Madrid sofreu e ganhou, e o Manchester City não sofreu, dominou. O jogo até chegou a ficar aberto pela falha do Manchester City, do Ederson no gol do Copenhagen, mas acabou ganhando e praticamente já resolvendo a eliminatória. Também acho que o Real Madrid deu um passo muito importante para resolver a eliminatória. O jogo do Leipzig era hoje e não foi, porque o Lunin não deixou e porque o Brahim não deixou. Eu vou entrar na polêmica do gol anulado do Leipzig logo no primeiro lance do jogo. Eu tive muitas dúvidas se poderia se marcar impedimento ali no lance do gol, porque o jogador que está em posição de impedimento não atrapalha nem a visão do Lunin e nem nenhum tipo de movimento do Lunin. Eu acho que ele atrapalha a concentração do Lunin, que fica incomodado que tem um cara empurrando ele, mas não o movimento e nem a visão. E eu acho que poderia ser marcado falta por conta disso, tá? Porque ele não interfere em campos que normalmente se marca impedimento. Para falta, sim, foi marcado impedimento no lance. Aqui na televisão da Espanha, na Movistar Plus, o Mateu Laoz, aquele, que agora é comentarista de arbitragem, ele ficou meio que revoltado pelo que foi marcado. Ele falou, ainda bem que foi para um espanhol, aqui eles são bastante torcedores do time do país, e não é porque é o Real Madrid, tá? Porque quando é com os outros eles têm o mesmo tipo de postura, é algo normal e cultural na Espanha. Ele falou ainda bem que foi a favor de um time espanhol. Na verdade, quem falou isso foi o Carlos Martínez, o narrador, e o Mateu Laoz concordou. E ele falou, os árbitros podem se equivocar no campo, assim como os jogadores, mas para isso tá o VAR, para corrigir esse tipo de coisa. E ele falou, é uma loucura, isso não é futebol. O Álvaro Benito, que foi jogador do Real Madrid, para mim é o melhor comentarista de futebol aqui da Espanha, também acha que não deveria ter sido marcado nada. Enfim, os três da transmissão aqui na Espanha acham que não deveria ser marcado impedimento. Na minha opinião, 70% do lance é um lance interpretativo, em que 70% é não impedimento. O que eu quero dizer, não é 100% impedimento e nem 100% não impedimento, né? Quando um jogador está na frente do outro ali, você traça uma linha, você faz um tira-teima, você passa ali a linha do VAR e tal, o impedimento semiautomático. Se ele está 1 centímetro na frente, é impedimento e aí é matemática, não tem jeito. Esse tipo de lance é de interpretar, se o cara interferiu ou não. E acho que vai ser de 0 a 100% qual é o tamanho da interferência dele. Se ele interferiu 1%, é o suficiente. A questão é se é suficiente, sabe assim, se o cara estar ali, ele empurrar o Lunin, é suficiente ou não para que se marque impedimento. Eu acho que é 70% lance legal, assim, é bastante mais fácil de que seja validado um gol assim, mas eu também acho que poderia ser marcado falta. O lance não teve revisão do VAR, porque o assistente viu e julgou que aquele cara, que eu não lembro agora quem foi, acho que é o Chesco, né? Que ele interfere o suficiente para ser marcada a falta. Enfim, eu sei que é polêmico, é isso, é quase 50-50, pode marcar, não pode marcar, depende. Outro dia no Atlético de Madrid e Real Madrid teve um lance que eu também achava que poderia marcar e poderia não marcar, e que eu acho que acertou naquela ocasião, de marcar o impedimento a favor do Real Madrid, e dessa vez eu acho que não deveria ter sido marcado. Tirando isso, porque eu não gosto de falar de arbitragem, vocês sabem, porque eu acho que isso suja um pouco de falar o que foi o jogo, mas também faz parte da partida. Tirando isso, é um jogo que o Real Madrid sofreu demais, muito mais no primeiro tempo do que no segundo, mas também no segundo tempo. O Leipzig foi o adversário mais duro para o Real Madrid essa temporada, tirando o Atlético de Madrid, né? O Real Madrid não ganhou do Atlético de Madrid nenhuma vez em 90 minutos. Perdeu uma, empatou 3 em 90 minutos, uma ele ganhou na prorrogação, outra ele perdeu. Porque é um time muito físico, que roubava muito bem a bola do Real Madrid, que atacava muito bem, finalizou 15 vezes, 9 no alvo. Lunin fez uma partidaça, fez muitas defesas difíceis do Lunin. O Real Madrid teve dificuldade de dar ritmo para o jogo não foi para o lado que o Real Madrid queria quase hora nenhuma. Teve algum momento entre os 20 e os 30, os 35 do segundo tempo, mais ou menos no meio do segundo tempo, até as substituições acontecerem, que começou a ficar assim mais engraçado para o lado do Real Madrid, porque o Leipzig parecia cansar, o Real Madrid roubava a bola e começava a ter os contra-ataques, né? Teve uma do Vini que bateu na trave, teve uma do Vini que ele acionou o Rodrigo e foi por cima, teve alguns contra-ataques o Real Madrid, mas no geral roubava bem a bola o time do Leipzig.
O Chesco, principalmente, foi um jogador muito, muito perigoso, muito rápido e fazia bem as diagonais. O Tchouaméni, na zaga, fez melhor jogo do que o Nacho, inclusive, na minha opinião. O Xavi Simons e o Dani Olmo, por trás dos atacantes, acho que foram muito bem na criação das jogadas. Faltou um pouco mais dos laterais. O Raul melhor pela esquerda, mas faltou os laterais e também os volantes do Leipzig girar a bola melhor de um lado para o outro, para que o Leipzig conseguisse, com a bola, criar mais, porque criava muito bem quando roubava a bola do Real Madrid para sair em velocidade. Foi muito duro pro Real Madrid e ele saiu muito vivo, né? O Brahim faz um golaço, essas coisas que meio que assim, parece que só o Real Madrid tem, né? Não joga o Bellingham, que é o meio-campista, que está fazendo uma temporada de camisa 9 e de meio-campista também, né? Saiu o Benzema, que era o artilheiro do time e tal. Não sente nenhuma falta, o Bellingham é o artilheiro do time no Campeonato Espanhol, artilheiro do Campeonato Espanhol, não só do time, artilheiro do Campeonato Espanhol. Aí o Bellingham não tá, joga o Brahim, e o Brahim faz um golaço para decidir o jogo, num dia que Rodrigo e Vinícius não foram assim tão bem. Na ausência do Bellingham era de se esperar que um dos dois, né, tomasse um pouco mais a dianteira. Acho que tiveram uns bons momentos, acho que o Vini, por exemplo, foi quem mais criou, mas que não foram assim tão bem, tão contundentes como foi o Brahim, por exemplo, no lance do gol. Então, sofreu e conseguiu segurar, sofreu e não se despedaçou. A gente fala isso muito do Real Madrid, né? Tem time que quando começa a sofrer se despedaça, dá clarão, dá muito espaço. O Real Madrid não deu isso muitas vezes pro time do Leipzig e quando teve a sua, num lance de genialidade de um jogador muito bom, conseguir ir lá e marcar. Era o jogo pro Leipzig, com o Real Madrid ainda sem um zagueiro, com o Real Madrid sem o Bellingham, jogando na sua casa, era o jogo do Leipzig construir alguma vantagem para trazer para a Espanha, para trazer para o Santiago Bernabéu e aí tentar jogar para administrar alguma coisa contra o Real Madrid. Tendo que vir ao Santiago Bernabéu buscar resultado, acho muito menos provável do que se tivesse saído já com um bom resultado da Alemanha. Foi o jogo que talvez marque, eles estavam até falando aqui na TV da Espanha, eu concordo. Pode marcar um antes e depois na carreira do Lunin. O Lunin era um goleiro que até então se tinha dúvida se é de bom nível, não é? Chegamos oitavas de final de Liga dos Campeões. Faz 9 defesas, cara. Teve cara a cara com o Chesco no primeiro e no segundo tempo, teve chute de fora da área, alguns muito difíceis, do Dani Olmo, teve um rebote de escanteio, teve assim umas 4 ou 5 dessas 9 defesas que foram difíceis mesmo, e o Lunin respondeu muito bem, fora os cruzamentos, ele foi muito seguro em todos os cruzamentos na área, como ele saiu para conseguir segurar e sem dar rebote. Grande jogo do Lunin, muito bom jogo do Tchouaméni, acho que Valverde e Kroos também foram muito bem no meio campo, e o Brahim. Rodrigo e Vinícius foram relativamente bem, porque acho que conseguiram, especialmente o Vinícius, criar muito boas jogadas, ia fazer um golaço que a bola acabou resistindo e chorando, batendo na trave. Então, e o Carvajal também jogou bem, tomou cartão amarelo e por isso ficou um pouco mais, não consigo achar em português, mermado, né? Ficou um pouco mais cauteloso, mas fez um bom jogo também o Carvajal. O Real Madrid traz o jogo para casa para garantir a classificação e evitar acidentes. É tipo quando os carros de Fórmula 1, primeiro e segundo colocados, são os líderes da prova, né? Que você tem que levar os carros para casa sem que eles se choquem entre si e causem um acidente. É só isso que o Real Madrid precisa fazer para se classificar. Do outro jogo, de Manchester City e Copenhagen muito agressivo, né? Achava que o Copenhagen não ia conseguir manter ritmo por muito tempo. Quando começou o segundo tempo, que eles estavam tentando ainda ter ritmo de agressividade, pela inatividade, ficaram 2 meses sem fazer um jogo competitivo. Achava que ia faltar para o Copenhagen, achava que não ia conseguir chegar e que ia faltar perna, mas foi um time que brigou muito até o final. Se a gente pega as estatísticas, mais de 25 chutes do Manchester City, 4 do Copenhagen, sendo que 2 no lance do gol, né? O Ederson está jogando errado, tem uma bola desviada e depois sai o gol. Fora isso, só 2 finalizações mais em todo o jogo. E o Manchester City, que nos primeiros 10 minutos, 15, criou muitas oportunidades, finalizou 5 vezes em 10 minutos. Diminuiu um pouco o ritmo algumas vezes, mas conseguiu levar o jogo para onde ele queria. Tem uma coisa do Manchester City que eu acho muito curiosa. É um time que quer ter controle, que quer tocar a bola, que quer, né, governar a partida. Mas nem sempre dá para você ganhar só na bola. Só tocando e tocando e tocando, e que o adversário não veja a bola e que você tire o ritmo da partida. Porque de vez em quando tem um time muito físico do outro lado, muito forte do outro lado, muito agressivo do outro lado, e você precisa responder quase que na mesma moeda. E o jogo de hoje contra o Copenhagen me mostrou, eu já vi isso outras vezes, mas é um bom jogo para exemplificar como o Manchester City também consegue aguentar o tranco quando o adversário é muito forte fisicamente. Porque o Copenhagen era
bastante duro às vezes, era um time que dividia todas as bolas e o Manchester City precisou dividir muito para ganhar. Eu acho que isso é muito reflexo de jogar na Premier League. Quando esse tipo de jogo acontece muitas vezes, tem muitos jogos da Premier League que te exigem isso. Isso fez com que o Manchester City se acostumasse, que tenha jogadores para isso, né? Tem jogadores fortes. Tudo bem que tem jogadores como tinha o Gundogan, que tem o Bernardo, que não são fisicamente tão potentes, mas que os outros sim. São 4 zagueiros fortes na defesa, o Rodrigo é um jogador corpulento, o Haaland é a mesma coisa, o Foden, que é até mais baixinho, mas também é um jogador que vai para os confrontos de divididas e tal. O Grealish, quando estava em campo, a mesma coisa. Enfim, é um time que também pode ser forte fisicamente. O que não se pode confundir com abrir o campo e que esse time tenha que fazer grandes deslocamentos, que tem que dar grandes sprints a esses jogadores. Eu acho que não é tanto a característica dos jogadores do City. De alguns, como o do Haaland, por exemplo, sim. Do Walker também. Mas os outros são mais de jogar em espaço curto, mais que aguentam esses jogos mais mordidos. E o Manchester City aguentou muito bem. Curioso que o primeiro gol, o segundo também, mas principalmente o primeiro, sai de uma jogada que o Manchester City normalmente roda a bola na frente da área e que hoje teve muita infiltração na área. A bola chegava até o lado para abrir o time do Copenhagen e quando abria se gerava espaço entre laterais e zagueiros e assim aproveita para fazer os 2 gols. Acho que o primeiro é mais bem construído do que o segundo nesse sentido, que dá para ver claramente o jogo abrindo para o lado e o De Bruyne entrando naquele espaço para finalizar, mas o segundo gol, o gol do Bernardo, também sai assim. Eu tinha dado uma dica para vocês na KTO durante o dia, que o Manchester City venceria o jogo que o Haaland marcaria. O Haaland finalizou 5 vezes, perdeu 2 grandes oportunidades. No final do jogo é um cara a cara e depois um rebote, um lance de cabeça. Acabou resistindo a ele o gol. Marcou o Foden, que faz uma grande temporada, né? A temporada do Phil Foden é muito boa. Acho que dando um passo à frente assim para ser um jogador mais determinante de gols e assistências. E bom jogo do De Bruyne também. Para mim foram os destaques, além do Rodrigo, que normalmente é muito bom, tocou na bola 120 vezes, 98% acho que de acerto de passe. Como ele consegue, mesmo com um jogo tão pressionado e tão agressivo como fez o Copenhagen, levar o jogo para onde ele quer. Tá falado, meu povo, são os destaques dos 2 jogos que eu vi nessa terça-feira de Liga dos Campeões. Amanhã tem mais. Amanhã falo do Bayern de Munique contra a Lazio e do Paris Saint-Germain contra a Real Sociedad. Já deixo até aqui um palpite para vocês. Vai lá, kto.com para jogar. Tem o meu código BECKLER, que você tem 20% né, de bônus no seu primeiro depósito de até R$100. Ou seja, depositou lá R$100 no primeiro depósito, você ganha R$20. Depositou 50, você ganha R$10. Você ganha 20% de bônus para uma free bet no seu primeiro depósito. 2 dicas para amanhã. Lazio e Bayern de Munique. Que o Bayern de Munique ganha, que os 2 marcam, porque a defesa do Bayern de Munique não me inspira confiança. Eu acho que a Lazio amanhã vai entrar mais quente, mas eu acho que o Bayern de Munique ainda assim vence o jogo, porque a Lazio nos grandes jogos falhou nessa temporada. E do Paris Saint-Germain Real Sociedad, jogo de poucos gols, tá? 1-0 Paris Saint-Germain, 1-1, mas assim vai de um under 2,5 até de um under 1,5 ou de um under 2 asiático. São as dicas que eu dou para vocês. Amanhã eu venho aqui depois dos jogos falar também o que eu achei dessas 2 partidas. Se você chegou até aqui, é só diminuir essa janelinha e curtir aqui, que aí já me ajuda. Se quiser se inscrever para não perder também as análises dessa quarta-feira, pode se inscrever, que eu também agradeço muito. Valeu, gente. Boa noite para vocês e até amanhã.